Querido Padre Pedro Felipe, caro diácono, meus irmãos e minhas irmãs, amado povo de Deus. Vocês que estão aqui na nossa catedral e vocês que de suas casas, que é uma extensão da nossa igreja, rezam conosco, tanto na nossa Diocese de Barreiras, como também em outros lugares. Nós vivemos neste entardecer a grande vigília, o grande momento em que nós nos colocamos diante do túmulo de Jesus e vamos recuperando, à luz da palavra de Deus, o sentido da criação, o sentido da nossa vida, a proposta que Deus nos faz e nos fez desde os primeiros pais no paraíso, passando pela experiência de Abraão, a quem ele convoca para formar um povo e uma família a ele dedicada. Abraão, que já começa a viver a fé como expressão da obediência à vontade de Deus. E vemos na obediência de Abraão, capaz de oferecer aquilo que lhe era mais precioso, para manifestar que nada havia entre ele e Deus como obstáculo, mas que até o seu filho amado era uma ponte que o ligava agradecido a Deus. Vemos como Deus age na vida do povo escravizado, como consequência do próprio pecado, e levado a uma vida serviçal no Egito, se esquecendo até mesmo do seu Deus. Mas Deus não se esquece do seu povo. E Deus olha para o povo naquela treva da escravidão e do sofrimento. E Deus, através de Moisés, liberta o seu povo, guia o seu povo das trevas para a luz, conduzindo-o pelo deserto com uma coluna de fogo que ia à sua frente. Nós vemos o Senhor, que nas águas do mar afoga o mal que tentava destruir seu povo. Este mesmo mal que é destruído, como nos lembra Paulo na epístola, nas águas do batismo. Como o povo de Israel que passa pelas águas e se vê libertado da escravidão do Egito e do peso da maldade do faraó, os cristãos, passando pelas águas do batismo, deixam para trás uma história marcada pelo pecado, pela desobediência, e enxertados em Cristo, começam a viver uma vida nova, a vida da graça, a vida da luz, que é Cristo. Nós iniciamos a nossa vigília, que em tempos normais é celebrada após o pôr do sol e termina antes do nascer do sol. É uma celebração que percorre a noite, iluminada apenas pela luz das velas, para nos ajudar a compreender que aquela noite iniciada com a morte de Cristo no Calvário, quando Ele nos foi tirado e escondido dos nossos olhos,
no sepulcro, aquela noite vai passando. E quanto mais próximo da madrugada, mais próximo daquela realidade do Cristo que vence a noite, do sol invictus que torna a brilhar, da vida que vence a morte. Por isso as mulheres que vão de madrugada ao túmulo para chorarem, não encontram um túmulo fechado, mas um túmulo aberto e vazio. O túmulo vazio não é prova da ressurreição, mas é um sinal de que algo mudou durante aquela noite. Aquela aparente vitória das trevas, da maldade que crucificou Jesus, a aparente vitória do pecado que nos desestrutura, que nos faz perder o rumo, que nos faz destruir as coisas mais belas que Deus coloca em nossa vida. Esta aparente vitória é uma mentira, porque a verdadeira vitória é a vitória da luz, da graça, do amor de Deus, que é capaz de romper toda treva e afastar todo obstáculo para nos devolver a felicidade, a alegria e a vida verdadeira para a qual nós fomos feitos. Nesta noite de vigília, lá fora para nós o sol brilha, mas simbolicamente vivemos a noite, que é vencida e afastada. As leituras vocês ouviram, foram poucas, selecionadas, para que a nossa vigília não fosse atravessar o tempo que nos é permitido, mas são significativas para entendermos que a Páscoa é esta passagem, é esta mudança de vida que Deus nos chama a realizar através de Jesus Cristo. Unidos a Cristo, nós vencemos as trevas mais profundas que às vezes existem dentro de nós. Unidos a Cristo, nós produzimos a luz mais intensa que aqueles que amamos e que dependem de nós necessitam para reencontrar o caminho. Se no paraíso, pelo não de Adão e Eva, nós perdemos a vida verdadeira que o Senhor havia desejado por nós, uma vida no jardim, uma vida de convivência com Deus, uma vida de uma amizade íntima com Deus. Este jardim nós perdemos do paraíso. A terra e o céu se distanciaram. A noite prevaleceu na história da humanidade. Mas é justamente num jardim que o Senhor Jesus é preso, e é num jardim que ele é sepultado. A morte de Cristo, que silencia o mundo, aproxima, como cantamos no precônio pascual, ó noite de alegria verdadeira, que aproximou de novo o céu e a terra inteira. Porque a partir de Cristo, que é sepultado no jardim,
Ele ressuscita e abre-nos para nós o jardim do paraíso que havíamos perdido. Jesus é o primeiro homem a entrar no jardim do paraíso, depois que ele fora fechado por Adão e Eva. E abrindo este caminho, o Senhor nos chama a seguirmos os seus passos, abandonando os desertos que nós criamos pela nossa intolerância, o nosso egoísmo, a nossa maldade, e adentrando este novo oásis, este novo jardim da convivência com Deus. As mulheres foram chorar as suas amarguras, a sua solidão, a sua tristeza. Mas em vez de encontrar alguém que desse razão ao seu choro, encontraram um anúncio de que o tempo das lágrimas passou, o tempo da tristeza cessou, o tempo do silêncio angustiado da solidão acabou, porque o Senhor, que muitos procuram entre os mortos, está vivo e nos espera. Está vivo e abre para nós também um caminho verdadeiro de vida. Vida nova, vida em Cristo, vida no amor, vida luminosa, que começa neste mundo e o clareia, mas que vai para além deste mundo. Nesta noite, Jesus desceu à mansão dos mortos e recuperou todos aqueles, desde Adão e Eva, que estavam impedidos de adentrar a presença de Deus no paraíso. Jesus escancara as portas para eles e deixa-as abertas para nós. Por isso, a partir da ressurreição de Cristo, a nossa vida não termina num túmulo, numa cova. A nossa vida atravessa os túmulos e entra no jardim da eternidade. Por isso, nesta celebração, toda a igreja vive. A igreja que caminha neste mundo, e somos nós. A igreja triunfante que já está junto de Deus. E a igreja padecente, que no purgatório vive a experiência do último e definitivo gesto de misericórdia, que lhes garantirá a entrada na plenitude da felicidade de estar com Deus. Hoje nós vimos acender o círio pascual. Hoje nós vimos a luz de Cristo brilhar novamente. E foi deste círio, desta luz, que nós tiramos a luz que devemos ser. A luz que devemos portar, a luz que devemos levar para os nossos lares e para todos os ambientes que nós frequentarmos neste mundo. Trazemos em nós uma fagulha da grande luz que é Jesus Cristo, para que, iluminando o mundo, possamos dar a Ele também aquilo que o Senhor nos deu, a oportunidade de mudança, a oportunidade de conversão, a oportunidade de abandonar a tristeza e a solidão e entrar numa amizade verdadeira e plena que o Senhor nos oferece.
Nesta noite, composta de 3 partes, a celebração do fogo que vivemos, a celebração da palavra que refletimos e a celebração dos batismos, que teríamos agora se houvesse alguém a ser batizado neste dia. Como não temos o batismo e o tempo nos exige uma celebração menos longa, mas não incompleta, nós vamos viver agora esta oportunidade de olharmos para nós, reconhecermos o batismo que nos lavou dos nossos pecados, reconhecermos a vida nova que nos foi dada pela divina misericórdia de Deus, quando nós fomos mergulhados nas águas santificadas. E renovando aqui hoje as nossas promessas batismais, renovando aqui hoje a nossa convicção de fé, queremos continuar o nosso caminho, buscando o Senhor em cada momento de nossa vida. Hoje, após esta celebração, nós voltamos para a nossa casa com a certeza de que as nossas esperanças e os nossos sonhos não são sepultados para sempre, mas que as nossas esperanças e os nossos sonhos revivem e se colocam diante de nós, porque o Senhor não está no túmulo. Como aquelas mulheres, voltaremos para nossas casas, já levando um pouco esta chama. Voltaremos para nossas casas, já levando um pouco esta chama. E como elas no dia de amanhã, o domingo, viveremos cada um de nós a experiência de nos encontrarmos na alegria da ressurreição, aquele que não mais estava na tristeza da morte. O Senhor ressuscitou realmente. E Ele nos precede. Anunciai que Ele está na Galileia, o lugar do primeiro encontro. Lá os seus discípulos viverão. Que cada um de nós possa, na Galileia da sua vida, aquele lugar onde fomos felizes, aquele lugar dos nossos encontros afetivos, familiares, podermos também encontrar Jesus. Perceber Jesus, vivo, que nos chama a viver, ressuscitado, que nos chama com Ele a uma vida totalmente nova e diferente. Que Deus nos dê esta graça e esta bênção.